A Mônica é gerente de e-commerce da S2 Holding. É um grupo da Kenner, da Kenner Headley e da Cantão. E o Pedro, da Reserva. O Pedro ele é diretor de marketing digital e head de novos negócios na Reserva. E aí agora eu vou deixar os dois se apresentarem um pouquinho, depois a gente vai falar um pouco de influencers, collabs e de marcas em geral. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui dividindo o palco com o Pedro, com a Lígia. Vou falar um pouquinho sobre a Kenner e a paixão que a gente tem com essa collab do Lennon. Você não vai passar? Boa tarde, galera. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Lígia. Prazer estar aqui. Bom, eu toco algumas coisas na Reserva, né? Algumas frentes, e parcerias são uma delas, né? Tenho o prazer de criar e cuidar de algumas das nossas parcerias e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Mas é sempre bom começar pelo porquê, né? Para quê? Por quê? Né? E a gente se questiona lá o tempo inteiro, por que a gente está fazendo alguma coisa? É pelo cliente? É pela marca? O que nos move nisso, né? E em relação a collabs, colaborações, parcerias, por que fazer? Né? E a resposta que eu cheguei, ela é tão simples quanto isso. Né? Aquele velho ditado, né, diga com quem andas, eu te direi quem és, ele é muito verdadeiro para parcerias e para collabs. As pessoas, né, da natureza humana, estar junto. Quando você pensa em músicos, né, os músicos fazem duetos, fazem participações especiais em músicas, em shows. Isso tem uma razão. A gente está aqui trocando, isso tem uma razão. E a mesma coisa com marcas. Né? Então, marcas essencialmente, elas trocam valor, seja ele econômico, seja ele valor de marca, e ganham credibilidade com isso, né? Gerando desejo, gerando hype, gerando uma série de coisas. Então é sempre bom a gente estar lembrando que o valor de uma collab nem sempre reside no valor econômico, na venda. As pessoas ficam muito, né? Vendeu, se vendeu? Não, nem sempre. Às vezes uma collab não é para vender, é para posicionar. E isso é muito importante. E aí eu pensei aqui um pouco como é que colocar para vocês, assim, não uma receita de bolo, nem uma fórmula, mas um pouquinho do pensamento de como a gente escolhe, assim, né, nossos parceiros, o que leva a gente a fazer uma collab X ou Y, né? E aí coloquei assim uma linha do tempo, né, uma linha imaginária da evolução de uma marca, né? Então, vocês me perdoem as palavras ali, hypada, essas coisas, coloquei meio assim, mas informal, mas é literalmente o pensamento mesmo. Né? Uma marca, quando ela começa, uma marca boa, quando ela começa, ela é uma marca promissora, ela tem potencial, mas ela ainda é pequena. Né? Depois ela chega num estágio 2, que é o estágio em que ela normalmente é uma marca hypada, que ela já tem seu nicho, já tem sua comunidade, já tem brand lovers, ainda não tem tamanho, ainda não é mainstream. Depois ela chega no que eu chamei ali de estágio 3, que ela é mainstream e hypada. Né? Depois ela vai para um estágio que é onde acontece uma bifurcação, né? Que é o estágio mainstream, onde a marca ou ela sabe se prolongar e fazer o chamado que a gente lá na Reserva, que o Simon Sinek chama de jogo infinito, né? Que é ela contra ela mesma e não ela contra a concorrente. E aí ela vai ficando uma marca sábia e ela vira uma marca clássica, né? Versus marcas que vão ficando decadentes. Né? E é interessante a gente estar pensando nessa linha do tempo na hora que a gente está escolhendo o nosso parceiro para uma parceria. Né? Sobre a ótica da moda, o que a gente tenta olhar muito é o que eu chamei ali de brand sweet spot, né? Que é esse ponto entre o estágio 2 e o estágio 3 de uma marca, né? Em que uma marca está crescendo, ela ainda não é mainstream, ou às vezes ela já é mainstream, mas soube preservar o que eu chamei de hype, né? Que é o seu apelo, sua atratividade, o seu propósito, principalmente. Tudo isso está muito evidente, está muito verdadeiro, né? E evitar você se associar, né, a marcas que já estão decadentes, etc. Que muitas vezes chegam propostas desse tipo. Né? Um outro dilema muito clássico
é esse, né? Que é o dilema, isso vende? Vocês fizeram essa collab para vender ou fizeram por marketing? Às vezes é os dois, às vezes é um ou outro, né? Então, por exemplo, nesse gráfico eu pontuei ali, né? E a gente está sempre pensando nisso. Putz, essa collab que a gente vai fazer é uma collab mais de venda ou é uma collab de posicionamento, de branding, né? Então, nem sempre você vai ter uma collab ultra vendedora e tá tudo bem. Vai ser uma collab para posicionamento, vai ser uma collab que ambos vão trocar valor de marca, vão gerar credibilidade mútua, vão conquistar públicos diferentes que não tinham. Em outros casos, você vai fazer collabs que não são, né, collabs tão maravilhosas do ponto de vista de branding, mas elas cumprem um papel importante no negócio, geram receita, né? E o santo grau, né, Mônica, é quando você consegue aquele ponto lá, né, que é uma marca, que é uma collab que você encontra um parceiro que gera, né, hype, você também entrega valor para ele. E por conta disso, por conta de uma série de outros critérios, escassez, desejo, etc., geram venda, né? Então, aquele pontinho lá é o ponto que a gente sempre vai tentar alcançar, mas sabendo que no teu portfólio de parcerias, você vai ter de tudo, né? Então, esse gráfico é legal, a gente tá com ele na cabeça para saber jogar com isso ao longo da jornada. Ô, Pedro, Então, eu acho importante também a gente estava falando ali que nem sempre também tem relação com o tamanho. Nem sempre tem relação com o tamanho da marca também, né? A Reserva é uma marca muito grande, você mostrou a linha do tempo, mas muitas vezes uma marca pequena pode até ter uma receita maior, né? Com influencer menor, enfim. Depende muito da relação e do momento da marca, né? exatamente. E esse dilema, né? Esse jogo de forças que está presente numa colaboração, que é a parte comercial e a parte de branding, é o que permite collabs entre empresas de diferentes tamanhos, porque às vezes você tem uma empresa muito grande e ela já perdeu muito do seu frescor do ponto de vista de marca. E tem uma marca iniciante que não tem faturamento, mas tem, ela não entregaria venda para a collab grande, mas ela entrega o prestígio que a grande já perdeu. Então, pelo fato de você ter esses dois vetores, você consegue fazer combinações super interessantes de collabs, né? De grandes com pequenos, de famosos com desconhecidos, né? Então você faz esse jogo, essa dinâmica. E às vezes marcas que poderiam até ser consideradas concorrentes, né? Se juntam e dá um resultado super legal. É isso aí. E aí, falando um pouquinho, aí juntei aqui uns cases para mostrar para vocês. A gente fez uma recente com o Flamengo, né? Na verdade, a gente fez no ano passado. Esse ano a gente lançou a segunda edição dessa collab, no que a gente chamou de o segundo tempo mais aguardado de todos os tempos. Foi, assim, super bem sucedida. Tem sido um prazer fazer a collab com o Flamengo. A gente tem feito, vai fazer também com outros times. Outros torcedores de outros times, não se preocupem. Estamos conversando com vários do Brasil. E essa collab foi um sucesso, né? A gente chama de Official Fashion Partner, né? Que é como uma marca de moda entra no futebol. Então, aqui um pouquinho da coleção. Os jogadores são os modelos, né? O que é um barato, porque junto com isso você ganha influencers, né? Os jogadores, sendo os modelos, eles fazem post no Instagram, etc. Eles pedem também, eles se amarraram muito na coleção, então eles pedem as peças, querem para a família inteira, é um mó barato. Aqui a gente fez uma com Netflix, não fui eu que toquei diretamente, né? Acompanhei de longe, mas é uma collab essa já é uma collab um pouco mais de posicionamento, né? Uma collab em que as vendas não eram o objetivo inicial, mas que o posicionamento foi assim sensacional. Aqui uma com a NBA, que é uma collab que já tem 2 edições, são 5 anos de collab já com eles, então a gente fez, nessa edição a gente fez Miami Heat, Chicago Bulls e Lakers, e a gente sempre tenta também fez com eles o que a gente tenta fazer, que são as collabs sazonais, que é encaixar em datas legais. Então, a NBA a gente encaixa propositalmente na época dos playoffs da NBA, né? E a gente também sempre envolve as nossas divisões de marca infantil, marca feminina, sempre que possível, né? Passar um pouquinho mais rápido aqui. Aqui é uma collab com a Pet Love, que é uma marca de saúde canina, né? De acessórios. E aí a gente lançou a reserva para cachorro, né?
com acessórios, assim, super inusitada, foi lançada há 3 meses. E essa marca, a gente antes dessa collab, a gente dizia que a reserva era humanwear, né? Uma marca para humanos. E agora a gente não pode mais falar humanwear, né? Também é dogwear. Já vi nas vitrines ali, mas o maior sucesso. Maior sucesso, maior sucesso. Aqui é uma colaboração com a IES Brasil, uma marca dos anos 80 e 90, que a gente fez com a nossa divisão feminina, que é a Reversa. As estampas foram desenhadas pelo Thomas Azoulay, filho dos fundadores da marca. Aqui Mangueira, um clássico carioca, né? Então, assim, quase que junto com o Flamengo, né? Você tem essa dobradinha de Flamengo e Mangueira. Também é uma collab mais de posicionamento e já é uma collab clássica nossa que sai todo carnaval. Aqui Thiaguinho, essa é uma collab de 8 anos já. Thiaguinho, inclusive, encerrou aqui o último Vetex Day, né, com show. A gente tem uma parceria de 8 anos com ele. É uma collab de performance e posicionamento, mas ela vende pra caramba. O Thiaguinho é um hit, best-seller, assim como Acelerados, que é um canal do Rubinho Barrichello, também uma parceria de 8 anos, um canal no YouTube, nichado para esportes automobilísticos. Cara, é um assombro de vendas. É praticamente, se disser assim, a reserva tem alguma coisa em esportes automotores? Tem, é isso. Então, os nossos fãs que gostam de esportes automotivos vão no Acelerados. O Acelerados também fica feliz. Então, é uma troca, é um ganha-ganha. Aqui com o MIT Tech Review, que é uma revista da Universidade MIT americana, né? Então, a gente começou a transformar o logo deles em moda. Então, para eles é super legal, que começou a dar um hype tanto para a revista quanto para a universidade. Isso veio depois da gente ganhar um selo de Innovative Workplaces. E aí a gente começa a botar estampas como essa, né? O Louis Armstrong como influencer, né? Então a gente começa a misturar coisas da realidade do parceiro com o estilo da reserva de fazer moda e estampas. Aqui uma colaboração com a Five Drinks, também inusitada, saindo um pouco da moda, né? Que eu acho que esse é o mais legal. Hoje, talvez, uma das coisas que me dê mais prazer é quando a gente começa a fazer collabs que saiam um pouco da moda, né? Então, a gente tem com Five Drinks, gerou um drink, essa collab, né? Um Tom Collins. Essa aqui é um barato. A gente fez uma collab com a Solo Snacks, que é uma marca de snacks de frutas. E aí a gente criou snacks liofilizados com eles, que é uma espécie de desidratação sem o ressecamento por calor. Então ele preserva os nutrientes do alimento, né? No caso a fruta, é a fruta in natura. Então a gente fez 5 sabores com eles e aí está sendo vendida no Grupo Pão de Açúcar, está sendo vendida lá fruteria no Rio e por aí vai, né? São uma febre lá na Reserva e na Arezzo esses snacks de frutas. Aqui uma collab com a Bala Halls, né, da Reserva Gol, que é a nossa divisão de calçados. E aqui são mais antigas, uma collab com a Umbro, né? Quem disse que a gente não pode fazer com outras marcas de moda, então fez com a Umbro, fez com a Heinz, ketchup, super inusitado, com a Fila, Johnny Walker, né, o whisky. Aqui com a New Balance, também é um clássico, uma collab antiga. Keith Haring, né, depois virou um clássico também nosso. E aqui um spoiler que a gente vai lançar na semana que vem, que é com Basquiat, né, um artista também da década de 80, já falecido, da cena nova-iorquina, em que a gente vai... Aí, spoiler aqui em primeira mão, galera, ninguém viu essas fotos ainda. Vão estar sendo lançadas semana que vem. Ele tem como símbolo, né, esse dinossaurozinho e essa coroa. São, assim, clássicos e a gente está trabalhando isso nessas peças que serão lançadas na semana que vem. E é isso. Vou passar aqui para a Mônica. Você falou da questão da explosão de vendas. Imagino que seja uma pergunta de todo mundo aqui, né, com as marcas. Como que vocês organizam questão de estoque, planejamento, assim? Porque varia muito do tamanho da marca, né, do influencer, enfim. Legal. A primeira coisa, eu acho que nem tudo é venda. Nem tudo nessa vida é venda, né? Senão a gente fica muito obcecado com vender, vender, vender. É importante, mas muitas vezes a venda é uma consequência de um trabalho bem feito, né? De um trabalho de marca, de posicionamento, de você se juntar com alguém e falar, oi, a gente acredita nisso. E aí as pessoas, né, ainda mais na economia da atenção,
as pessoas têm pouco tempo, elas normalmente, o que a gente percebeu lá na reserva é que as pessoas são tocadas pela emoção, pelo coração, então, e muito menos pelo transacional. Mas indo para o estoque, a gente tem um mecanismo lá de produção, que é a produção sob demanda, que é uma coisa que a gente começou a criar uns 10 anos atrás, em que a gente vende as peças tipo camiseta, moletons, que são printáveis ou que podem receber patches bordados. A gente montou uma estrutura nossa, a gente sobe a peça, faz a foto, mas a gente não tem estoque dela. E a gente só produz e só coloca a estampa, só coloca o bordado depois que é vendido. Então, hoje, mais ou menos 50% a 60% da nossa venda de camisetas, moletons, é feito dessa forma. Então, isso resolve um problema gigantesco de estoque para a gente, né? Porque não é aquele item super específico, é um item que eu posso compartilhar a base, né? Vamos dizer assim, eu tenho um enxoval pronto, de camiseta, de moletom, preto, branco, várias cores, e eu simplesmente coloco uma estampa do Keith Haring ou uma estampa do Flamengo após a venda. Então, essa foi uma coisa inteligente que a gente criou e que resolveu muito o problema de estoque. Bem legal, um percentual bem alto, né? Mais de 50%. Bom, então, acho que até pegando esse gancho na questão de estoque, imagino que a Mônica, né, e a Kennedy em geral tenha tido que pensar bastante nisso com a collab com o L7, né, que foi bombou nos últimos meses e no último ano com várias músicas famosas. Conta um pouquinho pra gente, Mônica. Boa tarde, novamente. Vou falar sobre essa collab, que foi um sucesso. E o Pedro falou sobre, se eu tivesse que roubar sua apresentação, aquele gráfico, né? Que é aquela collab que está ali no meio, que ela é uma collab de imagem, mas ela traz venda. Então, eu vou falar sobre essa collab com vocês, que é a collab da Kenner com a L7. Então, está aqui o L7, foi um sucesso, e vou falar um pouquinho sobre o Grupo S2. Não sei se todo mundo conhece o Grupo S2, é um grupo que possui três marcas que têm bastante tempo no mercado, Cantão, que tem mais de 50 anos, temos a Headley de tênis, que eu estou até aqui com tênis, tem mais de 35 anos, e temos a Kenner esse ano completando 35 anos. Ela é uma marca carioca, né? A gente tem mais de 9 mil pontos de venda, temos um site, depois eu convido todos vocês a entrar nesse site. É uma marca líder, né, em sandália premium, e a gente passa de geração para geração. É muito comum alguém falar, meu pai usou Kenner, meu tio usou Kenner e eu estou usando Kenner. Então, é uma coisa que a gente escuta muito. E aí, quem é esse fenômeno, né? Quem é o L7? Quem é o Lennon, né? Ele hoje está aí no top de todos, né? Ele tem mais de 11 milhões de seguidores. Ele se consagrou com um artista, né? Número 6 do ano. Ele ainda conseguiu ser o top 20 em Portugal. Ele tem um alcance assim gigantesco, né? E ele é dono aí. Eu falei para a Lígia que eu ia até cantar, né? Que eu acho que todo mundo deve conhecer, que ficou aí nas paradas de sucesso há muito tempo, o Ai Preto. E aí, para a gente entender um pouco, que eu espero que vocês consigam entender a nossa paixão, né, pela marca e a paixão que o Lennon também tem pela Kenner, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Gente, só o momento que ele não entrou. Tem como vocês colocarem um vídeo? Só para a gente não parar aqui, o Lennon, ele tem uma história muito legal com a Kenner. Ele sempre foi apaixonado pela marca, né? Mas ele não necessariamente conseguia comprar. A Kenner, como eu falei, ela é uma marca premium. E quando a gente recebeu, né? Quando teve esse convite com o Lennon, ele ficou muito feliz de estar contando a história dele e a emoção que ele tem com a marca.
Orochi tá de Mercedes, preto, carinha arrumado, aquela cena, vida de motivar, cinema, fortalecer uma semana, mega cena, o máximo de pessoas que a gente puder. Agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada, eu tô vivendo no futuro. Acho muito legal, Mônica, esse vídeo realmente dá pra ver como ele tá emocionado, né, de fazer a collab, como ele realmente se importa, né, com o produto em si, dá pra ver que é quando a pessoa usa, né, não só tá fazendo... Ele ama a Kenner e a gente hoje ama o Lennon, né, porque ele trouxe aí um resultado brilhante. E ele é um influenciador, né, que criou uma collab junto com a gente, só que ele é um influenciador que ele não ficou preocupado só com aquilo que a gente fechou no contrato. Então, ele fez muito mais. Então, acho que o importante é, quando a gente faz uma collab junto com o influenciador, é que esse influenciador ele tenha paixão pela marca e que seja verdadeira, né? Hoje todo mundo sabe que a gente tem N influenciadores, então tem que ser verdadeiro, tem que ser verdadeira essa relação da collab com a marca. Aqui a gente teve 16 modelos do Lennon. Ele participou de todo o processo de criação, falando quais eram os melhores cabedais, aonde ele queria que colocasse o nome, quais eram os materiais, quais eram os modelos que ele queria. E a gente teve um modelo que foi muito legal, que é um modelo limitado. Então, todo o modelo saiu numerado, vinha com uma carta do Lennon, né, dentro da caixa, e o site da Kenner, ele recebeu o número 1. Então, quando a gente subiu, né, a gente divulgou que a gente ia subir um determinado dia e horário. Quando a gente subiu essa sandália numerada, todo mundo queria comprar a número 1, porque ele se tornou um item de colecionador, né? Ele não é mais uma sandália, ele é um objeto de desejo, ele tem emoção no produto. Então, assim, foi uma coisa brilhante, e mais do que isso, dentro do site a gente criou uma página especial do Lennon, e essa página, ela contava o tempo, né, do estoque. Então, tinha, vendemos 10%, 20%, 30%. Então, quando chegou em 90%, vocês podem imaginar como não foi euforia e todo mundo querendo comprar, né, com desespero. Então, a gente conseguiu gerar não só o desejo, mas a escassez pelo produto. E aí acabou em 2 horas. Então, o que a gente está falando de estoque é isso. Então, eu tentei aqui resumir, o Pedro falou, né, sobre o conceito das collabs, eu tentei aqui resumir e trazer alguns pontos que, para a gente, foram os pontos principais desse case do Lennon. Lógico que tem inúmeros outros pontos, mas eu acho que, se eu tivesse que selecionar alguns, eu falaria sobre esses. É o produto desenvolvido junto com o artista, né? Eu acho que o artista ele precisa participar de todo o desenvolvimento de produto, ele precisa estar ativo, ele precisa colocar a cara dele. Então, todos os produtos da Kenner tinham a cara do Lennon, mas sem perder a essência da Kenner. Então, você conseguia ver, essa é uma sandália do Lennon, mas é uma sandália da Kenner. Então, acho que isso foi muito importante para o resultado da collab. O segundo crie escassez, crie urgência, né? Eu acho que hoje todo mundo quer ter um produto exclusivo, acho que todo mundo quer ter um produto que só você tem, né? Que é um produto que eu posso, daqui a um tempo, vender por um determinado preço, né? Porque ele vai valer muito mais. Então, crie escassez e consiga demonstrar essa escassez, crie mídia para essa escassez, né? Fale que você vai lançar num determinado dia, o horário que você vai fazer esse lançamento. Terceiro, a gente fez o lançamento primeiro de toda a collab do Lennon dentro do site da Kenner, e aí você precisa planejar seu e-commerce, né? Não adianta você ter uma collab sensacional, produtos sensacionais, se você não está preparado para aquilo, se você não está preparado para uma audiência. Então, pontos importantes? Primeiro, faça uma página especial, conte a história do artista, conte a história da marca, fale sobre o desenvolvimento, mostre a realidade. Acho que todo mundo hoje quer ver a realidade, né? Eu acho que todo mundo quer entender como funciona. Se preocupe com a descrição. Sua descrição não é só uma descrição para o seu cliente olhar e ver. É uma descrição baseada em SEO, né? Então, tenha isso em mente. A collab é hoje, mas ela vai ter uma cauda longa dentro da sua empresa. Faça vídeos, produtos e coisas que você possa estar valorizando cada vez mais a collab. O quarto não adianta você ter o produto, você planejou o seu e-commerce, mas você não divulgou. E que divulgação é essa? Faça um planejamento da divulgação entendendo que artista é esse, qual é o público do artista e qual é o público da Kenner, né? Tem que ter um match aí, tem que ter um desejo entre os dois. Faça um cronograma, entenda a hora que você vai despelar um e-mail marketing, qual é a base que você vai usar, como você vai falar com esse cliente,
que emoção você vai usar, né, para mostrar o quanto essa collab é importante para a Kenner. E aí, esse eu falo, assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu falo isso o tempo todo, não adianta você fazer nada sem você mensurar, né? Então, você tem que ter dados ao longo de todo o seu processo. Pedro falou, né, sobre indicadores. Eu acho importante você definir qual é o objetivo da sua collab e saber quais são os indicadores que você vai ter. É uma collab de sucesso, mas por que ela é de sucesso? Qual é o objetivo? É venda? É posicionamento? Né? Então, acho que você precisa entender quais são os indicadores que você vai usar para saber se a collab é de sucesso ou não. E você pode mudar a rota conforme, né, está acontecendo ali. Ah, não está dando uma conversão tão grande, então o que eu vou fazer? A visitação não está sendo tão como eu planejei, então você consegue, dentro do funil de venda, fazer todas essas mudanças. Bem legal esse passo a passo, Mônica. Já vi um monte de gente tirando print aí para usar nas próximas collabs que forem fazer. E aqui, só para a gente falar, é uma collab, como eu falei, foi uma collab de venda, foi uma collab de posicionamento. Eu queria tentar passar para vocês com um vídeo, mas eu queria que vocês conhecessem a marca, porque a gente é apaixonado pela marca, a gente ama a Kenner, e a gente tenta passar isso em todas as coisas que a gente faz. E aí, com isso, não tem como uma collab não ter sucesso, né? Então, assim, é impossível não ter sucesso com tanto amor envolvido. A gente conseguiu crescer 286% número de usuários em relação ao ano passado. A gente cresceu 309% novos usuários, é uma coisa super difícil a gente conseguir agora, a gente sabe. 194% de visualização de página. E aí, como eu falei para você, temos um produto de escassez, temos um produto de urgência, também tivemos problema de estoque. Né? Nem sempre é tudo perfeito, tudo glória. Então, tivemos um problema de estoque, mas não podemos olhar o problema, temos que ver a solução. O que fizemos? Avise-me e conversando com esse cliente o tempo todo para falar que o produto ia chegar num determinado dia. 141 mil cliques orgânicos no Google e 1,33 milhões de impressão com a busca L7. Então, é uma collab que ela não fica só agora, ela é uma collab que a gente está ainda, né, pegando todos os dados e conseguindo ter uma cauda longa da collab. E aí, não está aqui não, mas eu vou falar. A gente fala sobre os 5 pontos, né? O que faz uma collab ter sucesso? E eu falo para vocês, não adianta ter 5 pontos, não adianta você planejar tudo se você não tem uma equipe que ama o processo, uma equipe que está o tempo todo tentando entregar o melhor resultado. Então, estou aqui com uma equipe, estou aqui com a minha líder, Mancini, Renata Mancini, minha equipe toda, uma parte da equipe. Então, são as pessoas que amam a marca, são apaixonadas, buscam entregar o melhor resultado. Essa é a diferença da collab do Leno, são as pessoas. E é isso, gente. Depois, se vocês quiserem falar comigo, eu posso explicar um pouquinho mais. Vou deixar meu contato. Vou deixar meu contato para vocês, meu telefone, meu LinkedIn. Aqui está o QR Code do site. Entrem no site, procuram, naveguem. A gente vai ter muitas e muitas novidades em breve no site. Muito bom, Mônica. Obrigada. Obrigada a todo mundo que veio no horário de almoço aqui. Obrigado, gente.